criadora de conteúdo Gabi Xavier recentemente soltou um vídeo a respeito de um dos melhores animes da extrema-direita. É claro que eu tô brincando, não existe esse negócio de animes da extrema-direita, afinal de contas, se veio do Japão, todos são de direita. Tô brincando. Brincadeira parte 2, também não é disso que eu estou falando. Mas é sério, cara, Frieren, assim como Chainsaw Man e outros animes, inclusive Attack on Titan também, pegaram essa fama de serem animes mais aliados à direita e numa análise mais pessimista, mais desgraçada propriamente dita, essas obras constantemente são inclusive atreladas a regimes terríveis como o próprio Faces Piririm Pompom, você já sabe, porém o YouTube não gosta dessa palavra. E a Gabi Xavier fez um vídeo de mais ou menos 15 minutos com uma belíssima análise a respeito do absurdo que é você tentar atrelar Frieren, né, com algo tão perene, tão atemporal quanto a mensagem da Frieren, né, do anime, e embora sendo um anime que lida com a questão do tempo, a mensagem não tem nada a ver aqui com questões políticas ou regimes totalitários, esse tipo de besteira da nossa vida, do nosso mundo real. É um ambiente de fantasia que lida com assuntos que são comuns a todos, né, independente da sua maluquice política. Só que ela não fez uma análise na superfície, né, estúpida como essa que eu tô fazendo aqui. Ela mergulhou de fato no assunto saúde, então nós vamos reagir juntos, tá bom? Eu quero ver junto com vocês o que ela tá falando aí a respeito de Frieren, porque isso aqui ficou muito bom. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gig, já que nós estamos falando de Gabi Xavier, eu quero te convidar para a Semana Demon Slayer lá no canal da Linhagem Geek. Não sei se a Duda vai encontrar a imagem de divulgação, mas ela vai estar presencialmente num episódio do Linhagem Cast falando sobre Demon Slayer. A Gabi é uma moça que cria conteúdo a respeito de anime, é uma autoridade dos animes aqui em território brasileiro. Já tem muito tempo que ela faz esse tipo de conteúdo, né? E convenhamos que ela faz um excelente trabalho, então não percam, além dos esquadrões daquela semana, né, a semana fatídica, a semana que eu precisarei, né, naquela semana, eu necessariamente já deverei ter assistido todos os episódios que me faltam de Demon Slayer. A gente vai marcar de fazer isso juntos, ao vivo, na Roxa. Inclusive, já posso te antecipar o convite aqui. Quer assistir Demon Slayer comigo na Roxa? Domingo, agora, dia 31 de agosto, último dia de agosto, às 14 horas, eu vou tentar assistir boa parte do que me falta de Demon Slayer ao vivo. Então já vou te deixar convidado para esse dia também. Eu volto a reforçar esse convite em Roda Gigante, ao vivo, mas domingo, 31 de agosto, 14 horas, Demon Slayer na Roxa comigo. Te fiz uma série de convites, né? Agora só falta te fazer um adesivo e a gente vai pro React. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiked, e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Chegou mais uma Creative Box linda, você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiked trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiked. Muito obrigado, incrível editora Cras.
Perfeito, que bom que você voltou desse recado muito gostoso comigo. Vamos ao vídeo. Frieren está sendo cancelado, isso é inacreditável, com a palavra Gabi Xavier. E não é que deram um jeito de falar mal até de Frieren, um dos animes mais amados dos últimos tempos. Um anime diferente, num ritmo mais lento, que encantou corações, não seguindo todos os moldes e padrões dos animes. Cara, a coisa mais linda de anime, eu não sei se você já chegou a experimentar, ele tem uma atmosfera de Senhor dos Anéis que é a coisa mais querida e, além de tudo, ele trata da questão do tempo sob a ótica de uma elfa, certo? Que é a protagonista. Então você acompanha o tempo todo cronologicamente, não só cronologicamente, tem muito flashback também, né, chat? Você acompanha a questão do tempo com ela através da visão de uma pessoa que não sente o tempo com a mesma urgência da raça humana. Porque pra ela 10 anos não é nada. 10 anos é uma vírgula dentro de um prazo infinito que ela tem aí dentro de uma vida élfica de milhares de sei lá quantos anos que ela pode conseguir chegar pelo caminho. Então, você percebe conforme a trama, isso eu tô te falando coisas do primeiro episódio, tá? Então, se você não assistiu, isso não vai te adicionar nenhum spoiler. Inclusive, Frieren tá disponível até na Netflix. É uma obra imperdível, tá? Acho que foi, na minha opinião, foi o melhor anime de 2023, quando a gente fez o Giga Awards. Tem thumb do Giga Awards aí, Duda? Aquele vídeo que te deu um trabalho infinito, né? Mas se não me falha a memória, quem ganhou o anime do ano lá, ou foi Frieren ou foi Pluto, que também é maravilhoso. E é exato, cara, é um anime que te pega logo no primeiro episódio. Se você não gostar do primeiro, não é pra você, mas ele trata dessa questão do quanto que a nossa experiência humana, né, é urgente e pueril, é algo breve. A gente evapora muito rápido e pra Frieren, né, o conceito de tempo é completamente diferente. Vale a pena demais, cara, assistam. Mais populares dos últimos tempos, ainda assim, teve gente pra falar que Frieren era pró-fascismo. É isso mesmo. Então, essa crítica que ela tá pontuando aqui é a parte mais extrema do comentário, porque vocês sabem que a internet é louca pra atrelar qualquer coisa mais à direita ao faz, piririm, pompom, você já sabe a palavra. Só que essa crítica começa jogando o anime pra direita por uma questão estúpida, tá? Ela vai discorrer sobre isso, vocês vão entender qual que é a questão aqui. Só que estamos no âmbito de fantasia e tudo fica ainda mais idiota. Que você escutou. Por que a gente deveria falar sobre esse tipo de coisa? Já é loucura, todo mundo percebe, eu acho. Exatamente porque eu descobri que nem todo mundo percebe. E esse é aí que machuca. É aí que é onde você danifica o tecido da cultura pop. Por quê? Porque cria-se essa ruptura, né? Esse rasgo, tá entendendo? Essa ferida. E algumas pessoas caem na porra da lorota. E é aí que dá a merda. Tem muita gente que fala, por exemplo, que o One Piece é comunista. Por quê? Porque um grupo de maluquinhos fizeram um vídeo falando essa groselha e essa porra dessa narrativa pegou para algumas pessoas. É óbvio que 90% das pessoas, 99% talvez, vai ouvir uma bronha dessa e vai falar, porra, isso não faz o menor sentido. Mas sempre tem aquele 1% vagabundo, tem o cara que cai na conversa fiada. Vocês já assistiram A Onda? Se vocês não assistiram esse filme, Duda, põe uma imagem dele aí, por favor. Esse é o filme que ele comprova, né? Tudo bem que é uma brincadeira, é um experimento, mas sempre tem um trouxa que fode o rolê. Esse é o negócio. Independente do quão absurdo é o movimento, de quão estúpida é a informação, sempre tem alguém que cai naquela porcaria. E assim, da mesma forma que acontece com One Piece, também rolou com Frieren. Tanto que eu vivo falando, brincando, que é um anime de extrema direita, de ultradireita e tal, porque é tão idiota que se torna engraçado, mas do lado de lá tem gente que acredita nisso. E às vezes falar do que é óbvio, do que é desconfortável, também nos leva para alguns outros pensamentos importantes. Verdade. E é isso que eu vim fazer aqui. Vamos Comentar lá. Qual é essa polêmica que conseguiram envolver o anime de Frieren e como isso também se reflete, talvez, numa crítica que o próprio diretor do anime recentemente fez. Bora conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo e já compartilha. Muito legal. E ela vai entrar no detalhe mesmo, você vai ver que a explicação bem certinha, com os pormenores necessários. Manda pra galera e deixa o seu like, comenta salvem Frieren
compartilhem qualquer coisa, É isso porque aí. isso ajuda o vídeo a ser mais divulgado Muito e esse legal. assunto merece divulgação. Boa. Bem, vamos lá. Recentemente eu tava pesquisando novamente um outro anime numa outra polêmica semelhante a esta, porque eu queria fazer um vídeo atualizado, exatamente um ensaio mesmo, dizendo por que tal anime não pode ser chamado de isso aí. Já adianto, este anime é Attack on Titan e ele é mais controverso nesse ponto, eu sei, e por isso eu precisaria de mais... Por causa das loucuras do Eren, da questão da inversão de valores, quem acompanhou, eu parei no final da terceira temporada, tá? Comecei a quarta, começaram a dar aquela esticada, né? Eu não sei se foi culpa do Estúdio Mapa, nem sei se foi o Estúdio Mapa também. Quem são os envolvidos ali, chat? Eu não sei se foi culpa do excesso de sucesso que o Attack on Titan se tornou um fenômeno tão brutal que chegou na quarta temporada, eles começaram a separar em pedaço, né? Então era Final Season parte 1, Final Season parte puta que pariu, e eu acabei perdendo tesão, depois acabei vendo o final do anime num vídeo de YouTube. Desculpa. Eu sei que eu tô errado, eu ainda vou assistir. Eu ainda vou tirar um tempo pra assistir da quarta pra frente. Só que eu entendo que Attack on Titan mexe com a questão política muito mais diretamente. E isso, inclusive, pra alguns espectadores é um defeito, né? Porque tem muita parte burocrática, tem muitas partes de trama mesmo, de debate, de bastidores, de conchavo, de aliança, sabe? Então, pra alguns espectadores é um negócio meio insuportável. Só que fazer a mesma coisa com Frieren não faz o menor sentido. E vem cá, ela vai falar mais um pouquinho sobre o Attack on Titan, ela deve fazer um vídeo só sobre isso. Se ela fizer, a gente vai provavelmente reagir também, tá? mais argumentação e tempo de vídeo. Fica pra depois. No meio dessa pesquisa, qual foi Se ela fizer esse vídeo do Attack on Titan, muito legal. a minha surpresa ao descobrir que pessoas há pouquíssimo tempo atrás começaram a reverberar, a aumentar, expandir, portanto, uma discussão dizendo que a história de Frieren era fascista. Primeiro, o que é fascismo? Eu não Essa é uma pergunta que eu já te deixo logo de cara, porque esses dias eu fui ao Twitter e eu falei brincando, ninguém sabe o que é fascis piririm pompom ismo. A Change My Mind é aquela brincadeira com o cara que senta na mesa, né, e bota ali e tal, um pano branco, uma tabuleta, né, escrito. Eu penso isso daqui, mude a minha ideia, mude o meu pensamento. Porque de verdade, cara, eu realmente acredito que 99% dos seres humanos que caminham sobre a Terra não sabem o que é fascismo e é por isso que toda vez que tentam explicar, não é uma ideia que dá pra você confeccionar uma resposta simples numa única frase. Fascismo é isso, sacou? Me esforcei tanto pra não falar a palavra, acabei de botar ela pra fora. Mas aí eu disse no tweet, ninguém sabe o que é fascismo, change my mind. E por sorte, né, por uma maravilha daquele dia ali, eu fui respondido pelo professor João Eigen, que inclusive escreveu um livro inteiro, uma dissertação de mestrado. Vou pedir pra Duda colocar o print aí com a capa do livro dele. E traduziu um livro renomado, fez um canal no YouTube, tudo isso dedicado a explicar o fenômeno do fascis piririm pompom, entre outros como bigodismo e por aí vai. E mesmo ele diz que talvez ele tenha chegado perto, ele fala brincando, mas é claro, ele é um professor, ele entende do assunto, ele consegue, não com uma única frase, né, porque pelo que eu entendi, isso aí é algo que realmente não dá pra fazer, mas ele consegue chegar muito próximo de uma explicação, muito próximo não, óbvio que ele consegue te entregar com todo o material de estudo dele uma explicação do que é essa coisa toda. Porque a princípio, se você for tentar responder da forma mais objetiva e estúpida possível, foi o regime de Mussolini, certo? Só que aí, dali pra frente, você consegue pegar as características do regime de Mussolini na Itália e ir aplicando pra outros que tiveram um modus operandi muito semelhante. A Gabi vai entrar nisso, tá bom? Mas eu só mencionei a questão do tweet pelo seguinte, como a maior parte dos seres humanos que habitam este planeta não fazem ideia do que significa, as pessoas que usam essa porra desse termo no Twitter pra te xingar de fascis qualquer coisa, elas também não fazem ideia. O fascista é aquele cara que eu não gosto, tá entendendo? Não necessariamente ele é a favor de um regime totalitário, de culto ao líder, blá blá blá, tem diversas explicações. É simplesmente um cara que eu não gostei dele. Tudo que eu não gosto é fascis, você entendeu? E aí a pessoa pega uma obra como Frieren, que não tem nenhuma característica que você
consiga distorcer pra jogar nisso e tenta enquadrar a obra dessa forma tão infantil, tão vingativa e estúpida, porque tá se desfazendo de um produto maravilhoso quanto é esse anime aqui em questão. Mas desculpa, Gabi, pois não. Vou aqui fazer um aprofundamento político que eu sequer tenho tanto conhecimento para fazê-lo. Porém, isso seria sobretudo um regime totalitário. Você entendeu? Você viu a explicação dela? Né? Quer dizer, é muito difícil. O chat deu a ideia aqui, e eu acho incrível, vou deixar a sugestão pro professor João, né? Escreva um livro, O que é Fascismo for Dummies. Um resumo para os idiotas. Mas ela tá discorrendo aqui, vambora. Democracia, o uso de militarismo, força para coibir qualquer tipo Então, de... ó lá, militarismo, excesso de Estado. Você percebe que passa muito perto do comunismo? Não pode falar isso aí, cuidado isso aí. Cuidado isso aí, hein? Cuidado. Um grande líder, né? Coreia do... Cuidado, você... Porque os caras se ofendem, eles vão tentar distanciar. Porque, a princípio, né? Fascismo e comunismo são ideologias muito distantes. Só que, na prática, pode perguntar pro chat GPT. Toda vez que o comunismo foi, de fato, aplicado, ficou muito parecido com o fascismo piririm pom pom. Mas vamos lá. Pessoas, povos diferentes. E o que esse totalitarismo teria exatamente a ver com Frieren? Um anime que começa pelo... Esse é o ponto. Independente de você entender, né, exatamente o que é o fascismo piririm pom pom, como que isso conecta em Frieren? Presta atenção, porque agora a explicação é terrível. De uma jornada de heróis no universo de fantasia RPG em que eles derrotaram o Lorde Demônio, e aí a gente acompanha Frieren, a elfa, que vai aos poucos descobrindo o valor da... Cara, uma arte limpa, ok? Um traço, né, extremamente preciso, objetivo, não tem aquele encanto da fluidez e do traço grosso de um Demon Slayer, mas é uma outra proposta, super clean, né, com o perdão do termo, mas assim, existe uma particularidade sobre o desenho, e quem desenha sabe do que eu tô falando. Às vezes, é muito mais difícil entregar um bom resultado artístico com poucos traços do que podendo sujar à vontade. Quem me ensinou isso foi um desenhista chamado Marcelo Campos, um dos melhores que o Brasil já pariu, né? Às vezes você vai fazer uma página de quadrinho, uma capa, uma sketch. Quanto mais você suja, quanto mais você risca, mais complexo fica. Só que muitas vezes você tá adicionando sujeira para disfarçar um ou outro problema que o desenho tem. Então, eu não tô dizendo que é o caso do Demon Slayer, tá? Só que com Frieren, você entende perfeitamente que muitos dos frames tiveram que ser resolvidos com poucos traços, propositalmente, e com uma precisão nas proporções. Tá entendendo? Então, para ficar muito bonito com pouco traço, você tem que dar muito no ângulo. Você tem que ser bonitinho no que você tá querendo fazer. E é o caso de Frieren. Frieren é uma animação linda, sem tantos excessos, sem tanta sujeira. Coloquei aspas porque eu também adoro a sujeira, tá? Rachura, rabiscado, acho do caralho, acho lindo. Só que é uma outra linguagem, tá entendendo? E é belíssimo, cara. O quanto que esse desenho é bonito é impressionante. Amizade, dos sentimentos, das pessoas, inclusive num discurso que é muitas vezes contra a violência, mas a favor da vida, do dia Falando acerca do plot, do tema, tá? Ó, repara no traço que eu falei pra vocês. a dia, das amizades, das relações interpessoais. Tá ficando cada vez mais confuso. Então, o argumento dessas pessoas, pelo que eu vi, era baseado no fato de que no universo de Frieren existem os demônios. Existe inclusive um arco de apresentação dos demônios. Ó, no universo de Frieren existem os demônios. Quem já assistiu sabe do que ela tá falando. É uma raça específica. E com o demônio não tem conversa em Frieren. Não tem. É uma peculiaridade deste universo, ok? Não estou dizendo que em outros universos tá errado ou tá certo. Cada universo tem as suas próprias regras. É aqui que entra a questão da imersão, certo? Vamos lá. Que já foi mostrado na primeira temporada, em que este povo, como um todo, ele era colocado como 100% equivocado, errado, ruim, que deveria não apenas ser desconsiderado, mas, sobretudo, derrotado, eliminado. Existe até um certo momento em que há uma dúvida, será que os demônios têm um certo sentimento? E uma cena bem marcante mostra que uma demoninha que foi salva por seres humanos não tinha qualquer relação de empatia e acabou ela mesma
mesma com uma outra criança. Não Ela tora o foda-se, não tá nem aí. A cena é ótima e tá completamente em acordo com as regras pré-estabelecidas pelo anime. Você vai entendendo conforme você tá assistindo. Existe uma lógica de roteiro, existe uma formação, ok? Tudo tá em acordo. existia amor, não existia gratidão, não existia qualquer sentimento positivo nessa raça de demônios. Demônios são demônios e não tem conversa. O intuito deles é botar pra fuder e o nosso intuito, seja dos seres humanos, dos elfos, dos anões, cruzou com um demônio, não tem papo, malandro. É igual o Goblin Slayer trata Goblin. E no caso do Goblin Slayer, dá até pra gente, né, filosofar, talvez até um pouco mais. Só que não tem essa. É uma raça... A raça de demônios é demoníaca. Oh, que susto, né? Mas é que outros universos propõem outras interpretações. Se você for analisar, inclusive, por um aspecto mais geral, né? Não sei se bíblico, aí vou deixar pros especialistas, porque eu realmente não manjo. Em tese, um demônio é um anjo caído, certo? Então, a princípio, um demônio já teria sido um anjo, ok? Portanto, certa vez uma criatura de luz. Então, dependendo da interpretação, né, para esse demônio pudesse caber até um, sei lá, um arco de redenção, alguma coisa desse tipo. Esta não é a proposta de Frieren. No caso de Frieren, os demônios são uma raça que existe pra ser filha da puta. É igual aqueles orc mexido do Senhor dos Anéis. Aquilo ali é pra botar pra fuder. Por isso que é tão ridículo quando o Senhor dos Lacro-Anéis bota, porra, o orc com o bebezinho no colo, tá ligado? É uma coisa tosca do caralho. Nem é orc, né? Tem um outro nome lá, é os mexidos, que já tá... como chama aquela porra, Chay? Já alguém fala. Esta raça criada dentro do universo de Frieren. A argumentação dessas pessoas que acusam Frieren de ser um anime Uruk-hai. Eu nunca ia lembrar, mas lembrei. Totalitarista, pra não ficar usando toda hora a palavra que talvez o YouTube vete aqui, era que, ao criar este povo e colocá-lo à margem como algo 100% ruim, isso traria uma crescente desumanização do outro, o que na nossa vida real poderia ser um paralelo para a desumanização de certas raças. Então, mas perceba que para fazer esse tipo de conexão, você tem que ser estúpido o suficiente para enfiar numa obra, né, que não tá falando disso, a interpretação que você deseja da política do dia. Ok? É você que está inserindo isso na obra. Diferentemente dos produtos mais recentes da Disney, que vem com a politicagem incutida, não é o caso de Frieren. O caso de Frieren está te propondo uma raça de RPG que são naturalmente maus. Ok? Se você tá atrelando isso a uma etnia, a um povo específico, aí o maluco é tu, sacou? Esse é o perigo, né, de certas interpretações. E o pior é que esse tipo de merda pega. E você sabe o que é pior ainda, o que é mais engraçado e deixa tudo mais estúpido? É a galerinha que fala que a gente vê lacração em tudo. Tá entendendo? Eles reclamam que a gente vê política em tudo quando eles inventam política até onde não tem pra tentar, sabe? Expurgar, excluir, não tolerar. É inacreditável, cara. As pessoas de certos grupos que são discriminados, tratados como inferiores, ruins e que devem, por vezes, para algumas pessoas, serem eliminados. E sim, existe essa dicotomia entre bons e maus no universo de Frieren, até agora. Mas isso porque a gente tá falando de um universo que bebe muito do conceito de fantasia, que vai desde Dungeons and Dragons, que bebe de Tolkien, que bebe de uma narrativa nórdica, que divide o mundo também entre seres monstruosos, seres que são, por essência... Que divide o mundo entre o bem e o mal, e é uma visão extremamente antiga. Percebe que está derivando de outras obras e originalmente do conceito de bem ou mal. No âmago, ruins, e apenas isso. E eu sei que recentemente tem se popularizado cada vez mais essa noção de que todos os personagens, inclusive vilões, devem ser mapeados, construídos em camadas para que eles não sejam tão simplórios. Há uma complexidade que por vezes explica atitudes vilanescas, cruéis, mesmo daqueles personagens que a narrativa constrói pra você odiar. Cara, você sabe que eu tenho pensado muito nisso, viu, chat? Isso é uma autocrítica.
atenção, vem aqui comigo. O nerdola, no geral, o nerdola médio, eu adoro esse estereótipo. Ele costuma frisar, repetir muito a mensagem de que o bom é bom e o mal é mal. Vocês já devem ter ouvido por aí. Por exemplo, arco de redenção é uma coisa que o nerdola, no geral, repudia. Ah, tá tentando justificar o vilão, tá tentando isso, tá tentando aquilo, que é uma parada super comum desde que o mundo é mundo, desde que a cultura pop existe. Você já deve ter visto 500 vezes o Vegeta, né? Você já deve ter visto 500... Esse estereótipo é muito comum, tanto no Ocidente quanto no Oriente. O cara que começa, o Riei, né? Ele começa como um vilão e de repente ele, né? Flipa. E vice-versa. Também tem o Traíra, né? Assim como tem o arco de redenção, tem o arco do filho da puta. Não sei como é que é o nome do arco do cara que trai todo mundo. Só que veja bem, agora eu vou falar, segunda vez que eu falo a respeito de Bíblia no mesmo vídeo. Me perdoa, não quero chatear ninguém, vocês sabem que eu respeito demais. Só que eu ando pensando que o arco de redenção é possivelmente algo bíblico, certo? Porque se tem um valor que o cristão preza, né, de maneira bastante valiosa, né, tradicional, é a questão do perdão. É a questão de se arrepender e ser perdoado, certo? Então, como é que nós vamos lidar com esta dicotomia, rapazes? Como é que nós vamos explicar pro nerdola que odeia arco de redenção que existe a questão do arrependimento que leva ao perdão? É algo de se pensar também, né? Porque de repente certos extremos, tá entendendo? Não poderão mais ser aplicados. Obviamente que o mal que é mal continua existindo, certo? E não necessariamente pedir perdão significa estar arrependido. Tem muitas nuances, né? Tudo depende de como é escrito. É aí que entra aquela máxima nerdola que eu cunhei há muito tempo atrás e talvez você não se recorde, mas vou repetir aqui agora. O nerdola compra qualquer fumaça se for bem escrita. É mentira o que eu tô falando, Chay? O nerdola aceita qualquer premissa se ela for bem escrita, cara. A gente é inteligente o suficiente pra isso. E isso que é foda. Eu acho isso sensacional. Vamos lá. Nisso que também nascem muito dos anti-heróis. O nerdola, ele assiste terror gay se for bem escrito. O nerdola, ele maratona bebê rena se tiver bem feito. Mas vamos lá. Talvez algumas pessoas tenham desacostumado do conceito de que às vezes os ruins na história serão apenas ruins, porque sim. Então, essa é a proposta de Frieren. Em Frieren, os demônios são demônios. E é isso aí. Se você olhar dentro do universo de RPG, que eu mais recentemente estou entrando um pouco nessas mesas de RPG, mais em Dungeons and Dragons por si só, você vê que realmente... Falar em mesa de RPG, quando é que sai a mesa de RPG da Liga Nerdola? Uma lenda, hein? Que foi estabelecida e... Existe o conceito de algumas criaturas que elas são, inclusive, obrigatoriamente ruins. Elas não podem nem ser neutras ou boas, elas são sempre ruins, porque parte da construção delas tem esse arquétipo. E pronto, por quê? Porque isso é aí. uma fantasia. E É tá isso aí. tudo bem. É isso No aí. universo de Frieren, acontece a mesma coisa. De fato, os demônios, eles são colocados até este ponto que a gente viu como seres ou uma entidade ruim que por si só... Então, ó, perceba, olha que importante que ela disse ali, até este ponto que a gente viu, ainda existe a possibilidade de que haja um desdobramento diferente mais pra frente na história. Só que o militante, ele é tão insuportável que ele tenta atrapalhar até possíveis surpresas. Você não sabe se depois, mais à frente na história, mas o cara quer militar, ele quer proibir o anime, sabe? Ele quer botar um rótulo de faces e foda-se. O militante progressista é o ser mais intolerante e burro da face da terra. Tá entendendo? Ou você começa a obra, né, pagando pedágio, ovacionando, enchendo a bola dele, ou ele fica putinho. Deve ser eliminada, que a gente tem que torcer para que eles sejam exterminados, porque eles só trazem caos. Eles não entendem sequer a noção básica de empatia do ser humano. Você tá vendo que eu falei do traço limpo? É absurdo, né? Percebe como todo o layout do personagem é resolvido com poucos e precisos traços? É lindo, né? E por mais que Frieren seja uma história que traz um roteiro que sensibiliza sobre questões humanas, sobre características sentimentais, Até a colorização é simples. ela não faz isso com o lado deste subgrupo. E existe um grande problema
problema sobre isso? As pessoas usam isso para fazer um paralelo com situações da vida real? Na minha visão, não. Porque a história pode se valer de signos que ela quiser, mesmo se for... Que ela quiser e que ela criou, certo? Afinal de contas, a fantasia não tem que pagar pau pra realidade, tá maluco? Nós estamos num ambiente de criação. Tem os mais simplórios do mundo. É isso aí. Um monstro que é colocado como um monstro e não precisa ter uma bagagem pra justificar porque ele é assim. Simplesmente nasceu e é. Ele é mau, ok? Ele é uma criatura que tem que ser eliminada. Dentro desse universo funciona. Você não precisa olhar pra essa criatura, né, de terror, assim, tenebrosa, de terror, e querer conectar ela com algo que existe na vida real. Porra, cara. Aí a gente vai pra uma característica que é usar esse recorte pra fazer uma análise da nossa situação real, da nossa vida. Trazer a obra, né, perene, que está ali, independente de contexto, pra política do dia. Olha que merda. Colocar esse paralelo pra falar de outros povos, da história pra fora, bem, você pode fazer o que você quiser. Porque ensaios, teses, acadêmicas ou não, ou seu texto no X, Twitter, você pode pegar qualquer base de comparação, artigo ou pessoa pra construir a sua tese. Mas não pra afirmar que uma obra é categoricamente algo, inclusive algo muito pesado, pejorativo, ruim, como faz. Olha lá, tá afirmando no texto, tá vendo ali, ó? There's a reason it's so popular, com faces. Tá vendo ali, ó? Vocês estão percebendo? Olha que coisa mais imbecil, cara. Olha um negócio que, você tá entendendo? Pegaram uma frase da personagem, né? Quanto mais você deseja coexistência, mais pessoas morrem pelas suas mãos. Ela tá falando de uma situação dentro daquele universo especificamente, dentro de uma situação que se forma com os demônios dessa obra, e o Chibi Reviews deve ser um moleque de 15 anos, sei lá, né? Normalmente é alguém da bolha desenhista. Vocês já viram a bolha desenhista progressista de esquerda? Isso aí não é só no Brasil que é atrapalhado, tá? É no mundo todo. Eles pegam, eles tiram de contexto. Se você pegar qualquer obra e selecionar um único quadro e jogar ali algumas frases, você consegue fazer o que ele tá fazendo com Frieren com qualquer outro quadrinho que já existiu, qualquer outro mangá, né? É só extirpar, você tá entendendo? E jogar da maneira que você quer. Utilizando argumentos que são falaciosos, portanto, argumentos que não são verdadeiros. Falando do mundo para analisar uma obra que é 100% de fantasia. Trazendo a sua percepção e projeção do dia a dia para definir conceitos estritos, sólidos sobre Frieren, ignorando tudo que é construído dentro da história, a coerência narrativa interna, que deveria ser, sobretudo, um material utilizado para fazer uma análise e um julgamento de Frieren. Então, e a coerência narrativa interna em Frieren existe ou não? Faz sentido dentro do que esse universo propõe ou não? Aprofundadas e complexas que utilizam a arte, por mais simples que ela seja por conceito, mesmo que o autor não tenha, porque ele quis, criado todas as bases com essas coisas que você está utilizando para analisar a obra, tá tudo bem, porque a arte também é viva. Eu acredito que a arte, quando cai no mundo, ela pode, e é bonito, né? maioria das vezes é ressignificada, pro bem e pro mal. Mas o que estão fazendo... Tem toda a razão. Olha o que a Gabi tá falando aqui, ela tá certa. Interpretar a obra não é um erro, ok? Mas tentar passar para as outras pessoas a sua interpretação, ainda mais quando tão específica e perigosa, passar isso pros outros como se fosse verdade, puta que pariu, cara. Sabe? Ali a Frieren tá dizendo que a coexistência não funciona com demônios naquele mundo. Caralho! Com Frieren não é isso. O que estão fazendo ou fizeram com Frieren é pegar a história e distorcê-la para dizer que a história sempre quis, por essência, passar uma mensagem que claramente nunca quis. Se a gente não puder ter mais histórias de fantasia em que apresentam monstros que são 100% cruéis porque farão paralelos com a realidade e essa projeção fará com que os monstros sejam coitadinhos porque não foram humanizados, nada disso faz sentido. Sinceramente, aí não há qualquer... Olha lá, e aí estão fazendo uma conexão com o... Isso daí não é aquele outro lá, é o Adi Shankar, não é, chat? Eu acho que esse é um demônio do Devil May Cry ocidental, um negócio horroroso, tenebroso. Inclusive, segunda temporada vem aí, tá? Segunda temporada confirmada. Devil May Cry, de Adi Shankar, coisa finíssima. Mas tá fazendo uma comparação, né? Tá tentando ali, ó, fazer uma correlação entre as duas obras, quando são universos diferentes.
certo? Quando são histórias com coerências narrativas diferentes, como a própria Gabi falou, não faz sentido. Discussão, qualquer justificativa, qualquer coerência para que a gente comece a levar a sério minimamente essa argumentação. Mas se não dá para levar a sério, por que eu tô fazendo esse vídeo? Exatamente porque muitas pessoas levaram a sério. Porque eu já vi esse tipo de coisa acontecendo com outras histórias, no mesmo conceito, no mesmo tempo. Esse vídeo dela é muito importante, tá? Esse vídeo precisa ser feito, esse tipo de vídeo tem que ser gravado quando esse tipo de bobagem começa a ser espalhada, né? Disseminada, sacou? Porque esse tipo de informação podre, né? E que corresponde à narrativa progressista, isso espalha que nem uma praga. É um absurdo, sabe? One Piece comunista. Isso vai ao encontro do que esses caras precisam pra continuar fudendo com a cultura pop. Então, com Frieren, só porque tem ali uma regra do universo do anime que eles discordam, né? Ou gostariam que fosse de outro jeito, eles já tentam queimar a obra como um todo. Chainsaw Man, a mesma coisa. Attack on Titan, vou aguardar o veredito e o vídeo da Gabi Xavier. Mas provavelmente a mesma merda. Ou em outros, e essas histórias se ampliam. Eu digo que eu vou aguardar o vídeo dela porque ela deve entregar esse vídeo antes de eu conseguir terminar as últimas temporadas, ou partes, sei lá o que quiser. Dando para uma bolha maior ou menor e gerando uma histeria coletiva que daqui a pouco, na ponta de lá, a pessoa nem sabe de onde veio, mas ela continua a proliferar. Ninguém sabe de onde veio a mentira, mas continua repetindo. A espalhar essa história, esse argumento, até que às vezes chega num ponto como uma onda que ninguém mais sabe como começou, mas tá todo mundo dizendo que esse anime é isso ou aquilo, que aquela história prolifera esse tipo de discurso que ela não faz. E a justificativa, a pesquisa, é entender por que estão falando isso, ninguém mais quer saber. Porque a coisa já se expandiu a tal ponto que a verdade se estabeleceu em cima de uma mentira. Isso acontece com tudo. E eu não gostaria... A mentira contada, né? Não sei quantas vezes vira verdade. Basicamente é isso. Acontecesse com uma obra tão sensível, tão boa como Frieren. E aí eu chego no ponto do diretor dessa história, que recentemente fez um pronunciamento falando da preocupação dele da popularização dos animes, especialmente no Ocidente, como essa popularidade poderia ser uma faca de dois gumes, trazendo ao mesmo tempo mais números, mais dinheiro. Ó, esse ponto que ela vai abordar agora é sensacional, ok? A popularização dos animes no Ocidente, e ao invés de apenas consumir e tentar compreender, né? Tudo bem interpretar da sua forma, claro, mas tentar absorver a obra, eles querem dar bedelho. Você tá entendendo? O Ocidente progressista, ele quer mudar a obra que ele tá gostando. Ele quer dar espetadinha. Mais produções, mas também uma limitação da criatividade dos animes, que segundo eles seriam a base, a maior parte valorosa das animações japonesas, serem tão diferentes e criativas. Claro. É muito fácil a gente entender de onde vem esse raciocínio do diretor de Frieren. Porque realmente, no Ocidente, no Japão, qualquer lugar, se você quer começar a vender o seu produto para cada vez mais pessoas, você vai mapear quem é o seu público-alvo. E o que é lindo esse anime, né, cara? Ou quem você quer que seja o público-alvo, o que esse público deseja, e aí você vai geralmente criar a história se encaixando em moldes específicos para agradar esse público e olha o que é bonita, Frieren. Ter mais chances de sucesso, portanto de dinheiro. Beleza, isso acontece com série, com filme e agora também com anime. Só que eu vejo a preocupação desse diretor crescendo mais porque nunca antes os animes foram tão popularizados e tão espalhados mundialmente como agora. Há uns 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um vídeo de uma análise de um relatório do Japão sobre a indústria de animação japonesa e como a balança estava se invertendo para um país que tinha o seu lucro nas animações japonesas, sobretudo na parte interna, no Japão, e cada vez mais isso se expandia para overseas, para fora do Japão, para os países do mundo, inclusive o Ocidente. E isso há 5, 6 anos atrás. Imagina hoje, que você não encontra mais animes apenas na Crunchyroll. Tem na Netflix, então, né? Agora ela tá me deixando com um medo pior, chat. É porque simplesmente se a balança tá fechando, a balança econômica, ok? Tá fechando de uma maneira diferente da que fechava anteriormente, talvez a grana esteja vindo mais do Ocidente do que do mercado doméstico, o mercado interno japonês. E se o Ocidente, puta, entendeu onde eu vou chegar? Se o Ocidente tá pagando, talvez o Ocidente tá mandando, esteja mandando, consiga mandar. Você tá entendendo? E a gente já sabe que hoje, por exemplo, existem muitos animes sendo bancados por Netflix, por grandes empresas ocidentais, certo? Então aí já começa a dar uma caganeira, né? Você tá entendendo? Você já entendeu, né, Jade?
quem tá pagando define, né? HBO, no Prime Video, tem tudo que é streaming. Isso não, eu não estou visualizando isso ainda, mas do jeito que ela falou me deu esse medo. Em que anteriormente não tinha como foco anime, agora você vê no top 10 da Netflix, direto, um anime que você sequer ouviu falar, mas tá todo mundo vendo, tá lá. Isso faz com que a percepção não apenas dos japoneses, que sempre foram um público-alvo maior de mangás e animes, mas a percepção do público ocidental também seja tão importante quanto, ou dependendo de onde você quer que aquele anime seja exibido, talvez até mais importante do que a visão interna do país. Então, ó, veja bem, é exatamente isso. Eu acredito que enquanto o mangá for a fonte, né, pelo menos majoritária desse material, talvez estejamos seguros. Agora, é de se preocupar, tá? Se isso realmente estiver caminhando por essa trilha, uma Disneyficação dos animes não é algo fora de cogitação. Meu Deus, você já pensou, já? Um departamento e o caralho, não. Querendo ou não, nós aqui temos padrões de consumo que muitas vezes são homogêneos demais. A merda, né? Só você vê como os filmes ocidentais, hollywoodianos, eles seguem basicamente o mesmo padrão. Sim. É difícil. Normalmente o que faz mais sucesso é merda, desculpa. Você pode tirar o Brasil como exemplo. Pega o mais famoso de qualquer segmento, normalmente é merda. Sem exemplos, ok? Mas pegue a música, pegue televisão, o que você quiser. O mais famoso no Brasil, normalmente é merda. Você vê alguns que despontam como diferentes e dão certo. Quando acontece, inclusive, o sucesso é tão grande que ele é proporcional à novidade que aconteceu. Nossa, algo que fugiu da curva e conseguiu agradar uma galera tão grande. Que case impressionante. Aí os números são absurdos. Sim. E por mais que esse movimento seja natural, é uma coisa que faz parte do capitalismo, a galera quer vender mangá, quer vender anime, quer ganhar dinheiro, quer público. A preocupação desse diretor era também que novos autores que não necessariamente seguem essa cartilha de seguir os moldes da indústria como ela quer vender, eles podem não ter mais espaço, menos do que já tinham, porque eles estão aplicando a sua energia na criatividade, na Os novos autores não vão poder, né, inovar, tá entendendo? Porque existe a necessidade de atender a um nicho grande do público. É que isso não vai acontecer por conta da Lacrate, tá, bicho? Porque a Lacrate, se não for pressão de portal e de grupinho, né, eles não têm poder aquisitivo nenhum, cara. É uma parcela do público minúscula que faz um puta barulhão no Twitter, mas eu acho muito difícil eles conseguirem modelar, né? Porra, tomara que não, cara. Diferença, e às vezes a diferença precisa de um tempo pra maturar. E quando a gente fala de streaming, cada vez mais a repercussão do anime, da série, do filme tem que ser rápida, tem que ser imediata. A resposta do público tem que ser na hora, senão aquilo já é cancelado, já não tem renovação e a coisa vai... Exato, o lacrador não consome porra nenhuma, mas ele consegue estragar, né? Tomara que, né? Poxa, tá preocupante isso aqui. Água abaixo. O que isso se vincula ao tema anterior? Em duas coisas. Vamos lá. Primeiro, que a nossa opinião aqui no Ocidente cada vez conta mais, então a gente tem que ter cuidado com certas afirmações. Cuidado com os absurdos que fala. Análises distorcidas. E a segunda coisa é que temos que ter consciência na hora de analisar qualquer história, e eu vou falar um pouquinho melhor disso no outro vídeo sobre Attack on Titan, que algum dia virá, que a E que nós assistiremos. nossa bagagem para criar algo, tanto cultural, quanto econômico, quanto social, quanto histórica, ela não é exatamente igual à dos autores desses animes. E essa diferença cultural é o que muitas vezes traz aquela novidade, aquela coisa diferente dos animes, dos cartoons que a gente tem aqui no Ocidente, que fez com que vários de nós gostássemos dessas histórias, inclusive quando era difícil de encontrá-las por aí. Foi a diferença, a distância né, daquilo para o que a gente consumia. Porque essa diferença traz a parte religiosa, a parte de lenda, a parte de costumes de um país, de uma nação que é tão diferente da nossa, que quando chega aqui a novidade é tão boa e a gente abraça essa novidade, que é isso que traz... E aí o maluco quer enfiar a política do dia, né? Ele quer enxergar batalhas raciais do Ocidente, questões urbanas roubadas de uma pauta progressista americana e enfiar no anime. Sensação de uma joia perdida num deserto. Seria ruim se nós perdêssemos isso. E algumas discussões como essas acusações sobre Frieren ou qualquer outro anime, que são tão vazias, padronizadas nas nossas perspectivas aqui do Ocidente, ignorando completamente não apenas o autor, quem construiu, mas a base narrativa.
construção de roteiro que, independente do país, já eliminaria qualquer parte dessa discussão. Sim. Mas também tem por trás um perigo da gente, de novo, não aceitar histórias diferentes, porque utiliza a mesma régua de análise para todas elas. Sim. E aí cria-se distorções, cria-se discursos que não fazem sentido e análises que, para além da tua bolha ou da sua percepção, geram rótulos para obras tão incríveis como Eu acho fascinante a maneira como ela tá conseguindo, né, no decorrer do vídeo, puxar a orelha do Lacrola sem falar que ele é Lacrola. É bonitinho isso, não é, Chad? Vocês sentiram isso, não? Não? Só eu senti isso? É porque quem tá fazendo essa merda é o lacradorzinho, porra, mediano do Twitter. É ele que tá fazendo essa merda, entendeu? que não mereciam existir. Vamos aproveitar essas obras e abraçar as diferenças e entender que nem tudo hoje é anti-herói, nem tudo hoje é vilão super bem construído. Às vezes eles são só ruins num ambiente de fantasia, Nem tudo é nós contra eles da vida real, né? Nem tudo é lá do arco. História feita com base de RPG por um japonês que veio pro Japão. Olha que linda essa animação, puta que pariu. Hein? Divisão de cores, que bom gosto, cara, dentro do olho da boneca. E fala de relações humanas de uma maneira belíssima, mas que isso não significa que o ambiente tem que ser completamente feito nos moldes que a gente deseja para não cair em percepções tão equivocadas como essa que eu abri o vídeo falando. Perfeito. Bem, esse é o vídeo, essa é a discussão. Eu sei de novo que parece algo vazio, que a gente devia ignorar, e o meu impulso inicial, muito legal. A maior parte das coisas que eu vejo sobre isso é realmente ignorar, mas de vez em quando me dá uma sensação de que a gente precisa falar para que, se em algum momento isso começar a crescer de novo, tenha a minha voz, a voz de vocês e de outras pessoas que comprarem essa briga para falar, gente, pode parar por aí. Não faz sentido, não vamos deixar a coisa crescer. No card dela aqui, é que eu tô por cima, tá aparecendo como recomendação um outro vídeo que ela fez a respeito da polêmica do direito autoral em Dandadan, que tá rolando um buchicho gigantesco lá. Foi a música do episódio 6 ou 7, não tenho certeza. Um puta de um metal melódico sensacional, exorcismo com a música executada na íntegra. Deu chibiu com uma banda chamada X-Japan. Eu não sei se você tá ligado. Nesse vídeo ela detalha os pormenores, mas resumindo, não tô dizendo pra não assistir, assista ao vídeo dela, tá? É que como a gente acompanha Dandadan, já vou acrescentar a informação aqui também. O Science Saru, o estúdio, teve que tirar a música do ar, das plataformas de áudio, né? E eles estão se acertando aí né? Advogado falando com o advogado pra ver o que vai fazer, mas muito provavelmente o estúdio vai ter que pagar pau aí pra essa banda que supostamente foi plagiada, que diz que a música é muito parecida com a do X-Japan mesmo, eu não sei porque eu não conheço, e o próprio estúdio, acho que foi o próprio Science Saru, emitiu um pedido de desculpas, meio que assumindo a cagada que fez, certo? Mas vai ser resolvido. É que, por enquanto, acho que a música ainda não voltou pro Spotify, e ela é muito importante no anime, não só naquele episódio, ela tem a ver com a progressão do treinamento do próprio Karun, que quando ele pensa no ritmo, ele lembra da música. Então é algo que vai continuar na obra, tem que resolver, vai ter que conversar isso aí, vai ter que pagar o arrego pra banda. Pisaram na bola, tá? O estúdio do Dandadan pisou na bola. Mas isso é um assunto pra um outro dia, lá nos vídeos de Dandadan a gente fala mais disso, tá bom? Finalzinho da Gabi. Isso. Espero vocês em todos os próximos vídeos desse assunto ou de qualquer outro assunto um pouco melhor nesse canal. E compartilhe esse vídeo que eu acho que é bem importante também. Beleza? A gente se vê por aí. Tchau, muito bom. Já foi compartilhado e inclusive assistido e curtido. Parabéns, Gabi Xavier, pelo excelente trabalho que você faz com a cobertura de animes e mangás. Sei lá há quanto tempo, porque realmente ela tá aí divulgando essa coisa linda que é o anime há muito, muito tempo, tá bom? Você clicou na curtida? Bota sua opinião a respeito de Frieren. Eu não vou nem te perguntar se você acha que é um anime de extrema direita, porque é óbvio que é. Tô brincando. Tudo que é bom é de extrema direita, certo, chat? Se eu vejo um negócio no Twitter, tal coisa é de extrema direita, eu já clico pra abrir. Eu sei que vai ser coisa fina. Se falou que é de ultradireita. Tô brincando. Uma coisa é a nossa extrema-direita, outra coisa é o fascismo, que é um regime nojento e terrível, tá bom? Você comentou, você curtiu? Estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.